acabei e tinha que vos vir contar. Olá, hoje venho-vos falar de Liberdade, da Paula Lobato Faria. Quem me conhece sabe que eu não costumo fazer muitas reviews a quente. Eu geralmente leio o livro, depois escrevo e só depois é que venho aqui gravar, porque a escrita ajuda-me a organizar os pensamentos. Mas este livro eu não consegui. Este livro eu acabei e pronto, e tenho que ficar. Não há forma de dar a volta, não há maneira de dizer isto de outra maneira, porque primeiro eu queria que o vídeo saísse a 13, mas eu poderia ter parado, escrito e ter falado mais tarde, mas este livro deixou-me assim, sem fogo. Porquê? Bom, este livro é o terceiro da Paula Lobato Faria e é, no fundo, o remate de uma trilogia que começa com a Imaculada e que termina com esta A Liberdade. Eu estava muito ansiosa por este término da trilogia da Paula Lobato Faria. Eu li os outros dois. Vocês têm, acho que é o segundo que têm no canal, que têm opinião no canal, mas a verdade é que este livro é arrebatador. Primeiro porque vai de 74 a 75, porque eu percebi por a coincidência de estarmos a festejar os 50 anos do 25 de Abril, porque a Paula já escreveu o segundo volume há algum tempo, portanto teve a fazer investigação, teve a escrever este livro e portanto o timing é pura coincidência, ou seja, o livro sairia mesmo que não se comemorasse os 50 anos do 25 de Abril. E nós vamos aqui acompanhando então aquelas pessoas que já conhecemos dos dois livros anteriores. Esta família que no fundo vai retratando as famílias, ou algumas famílias, da nossa história do século XX. Este livro conta um período muito problemático na sociedade portuguesa. 74, 75, a nossa revolução foi uma revolução fantástica, foi uma revolução onde praticamente não houve o derramamento de sangue, mas a verdade é que o resto do ano de 74 e o ano de 75 até ao 25 de novembro foi um tempo muito sentido, muito vivido, com os sentimentos à flor da pele, muito extremados, se quiserem. A Paula junta-lhe aqui a todo esse ambiente social a história desta mulher que, no fundo, acaba por ser vítima da hipocrisia dos tempos anteriores ao 25 de Abril. Esta história mostra bem como se escondia aquilo que se achava que não era passível de ser mostrado perante os outros, e sempre essa ideia dos outros mostra a transformação das pessoas e o que a liberdade traz até a nível individual. Há uma personagem aqui que se transforma, uma outra personagem diz isso mesmo, que não estava à espera daquela abertura, daquela generosidade, daquela forma de estar, e a verdade é que eu acho que teve a ver com a necessidade de poder mostrar uma faceta mais humana, ainda mais sendo uma mulher. A verdade é que o papel das mulheres antes do 25 de Abril era um papel muito castrador, era um papel que tinha um conjunto de códigos que tinham que ser seguidos, nomeadamente nas classes mais altas da sociedade, e portanto isso condicionava as mulheres, mesmo que a sua essência não fosse aquela. É muito interessante ver e para mim isso ficou patente. Eu acho que toda a gente vai dizer que este livro tem duas personagens, a mãe e a Drica. Mas eu acho que a personagem da avó aqui é também fundamental e é também importante, embora não seja, embora aparentemente não seja uma personagem principal. O que é que eu quero dizer com isto?
nós acompanhamos aqui a vida da Drica, uma jovem que é apanhada no meio de uma revolução no país e uma revolução na sua família, porque aconteceu em muitas famílias isso, a revolução permitiu que houvesse também a revolução nas suas famílias. E depois temos a história da mãe, que também ela vê a sua vida pessoal virada do avesso no momento da revolução. Mas a verdade é que nós temos aqui alguém que até ao livro anterior tinha sido quase uma personagem que eu pessoalmente não tinha gostado. Achava que ela era a materialização do que pior havia numa mulher matriarca na sociedade do Portugal antes do 25 de Abril. E a verdade é que esta mulher muda. Esta mulher mantém aparentemente o mesmo estatuto, esta mulher mantém aparentemente a mesma forma de estar, mas na verdade ela muda. Muda não só perante os seus, mas nós vamos nos apercebendo que ela é muito mais humana do que aquilo que aparentava. E isso eu gostei bastante. É um livro que acaba por nos dar a história de todos nós na história destas mulheres e na história desta família. É um livro que acaba por nos dar uma visão do que era Portugal em 74, 75, e acaba por, a mim que na altura era uma jovem, mas que tinha a noção que estava a viver um período muito importante e um período muito interessante e único, acaba por ser quase um voltar à infância e um voltar ao que foi sentido naquela altura. Eu lembro-me de ir ao 1º de Maio, dia em que começa este livro, com o meu pai. Eu tinha 11 anos quando foi o 25 de Abril, a caminho dos 12. Eu lembro perfeitamente de pensar que tanta gente, porque antes do 25 de Abril 3 pessoas já era uma manifestação e portanto não havia nunca ajuntamentos na rua, estou a falar na rua obviamente, e na verdade, a verdade é que eu lembro-me da sensação que tive foi tanta gente junta, quase como se o país inteiro estivesse naquele estádio para festejar pela primeira vez o Dia do Trabalhador. E depois 74, 75 foi um ano em que houve muitas coisas que se fizeram pela primeira vez. E isso é muito interessante porque era quase como se de repente se descobrisse uma vida diferente. E isso a Paula retrata muito bem no seu livro. Para além disso, depois temos a própria história de família, que acaba por ter uma ligação direta com a Revolução e acaba por ter uma ligação direta com as alterações sociais que se fizeram naquela altura. A nossa Cristiana passa por uma situação que eu acho que é a pior coisa que pode acontecer a uma mãe. Pior do que isto, só a morte de um filho. A nossa Cristiana passa por um conjunto de alterações na sua vida pessoal que fazem com que ela tenha que se adaptar também ela a esta novidade. Não deve ter sido fácil para as mulheres a quem tenha sido incutido um determinado papel, uma determinada forma de estar na sociedade, que vê no 25 de Abril uma hipótese de ter uma voz, mas que muitas vezes também não sabe gerir essa voz. Temos aqui o problema dos retornados. Muitos deles não retornavam para lado nenhum, porque tinham nascido lá e, portanto, vinham também eles para uma terra estranha. Receber aquela gente toda na altura foi complicado. Para quem estava e para quem veio, no fundo, quem estava tinha medo que lhes viessem roubar os empregos. Quem veio vinha para uma terra, como eu já disse, que muitas vezes lhe era estranha, porque não retornavam para lado nenhum, eles não conheciam, não sabiam, nunca tinham cá estado, muitos deles, e portanto, mas vinham para uma terra que lhes tinham dito que era a sua, e de repente houve ali uma necessidade de adaptação mútua que muitas vezes não foi
feita da melhor forma. A própria revolução, depois e o desenvolvimento da revolução, teve ali muitos pontos que poderiam ter sido feitos de outra forma, mas a verdade é que as revoluções são assim. E é muito fácil nós tentarmos dizer que a história deveria ter sido de outra maneira depois dela ter existido. Mas a verdade é que o livro da Paula trouxe tudo isto, fez-me regressar àquele tempo, trouxe-me tudo isto com um exercício que eu achei espetacular. E por isso é que eu quis vir logo aqui fazer este vídeo. A Paula conseguiu-me fazer recordar aquilo que eu vivi na altura, mas eu era uma miúda. No entanto, eu lembro-me, por exemplo, muito bem do ataque ao Rallys, porque eu estava na escola que era muito perto do Rallys e, portanto, nós vivemos intensamente esse momento da história portuguesa. Mas a verdade é que, ainda por cima, eu tinha um irmão adolescente, portanto, que estava ali, falava-se muito lá em casa. Mas a verdade é que a Paula conseguiu com que eu fizesse um exercício fantástico, que é olhar para aquele tempo, recordando os sentimentos, recordando os momentos, recordando o que é que se passava na minha história individual naqueles momentos, o que é fantástico. Isso por um lado. E por outro lado, ela consegue que eu olhe para estes momentos com a distância temporal e com aquilo que eu sei hoje e com a maturidade que a idade me dá. Não com a frieza que a distância me dá, porque eu nunca consegui estar muito afastada para fazer esse exercício, mas já a analisar com uma outra maturidade e a ver os episódios com uma outra maturidade. E isso é brilhante, isso só se consegue com uma grande escrita. Não sei o que é que vos hei de dizer mais, só vos posso dizer leiam. Leiam este Liberdade. Quem não leu os outros consegue ler este, porque a Paula vai entrencando. Claro que quem lê os outros dois vai ter uma visão diferente. Eu quis muito ler este livro, mas a verdade é que fiquei com vontade de voltar aos outros dois e ler os três de seguida. Mas quem não lê os outros dois, como eu estava a dizer, pode ler este livro sem problema nenhum. É um livro que, para a minha geração e para as gerações um bocadinho à frente da minha, nos fazem recordar momentos fundamentais da nossa vida e momentos que, no fundo, foram o princípio do caminho que nos trouxe até hoje, principalmente a nós mulheres. Para quem não viveu, é bom ler, é bom perceber que houve um caminho que se fez com sofrimento, com lágrimas, com esperança, com ilusões, mas é um caminho que se fez, principalmente as raparigas, é um caminho que se fez e é um caminho que eu acho que não podemos voltar para trás. Eu estou a gravar isto no sábado, dia de reflexão, vocês sabem que eu gravo aos sábados, vocês vão ver isto já depois das eleições, e só o facto de nós podermos votar foi-nos trazido por esta época, foi-nos trazido por este tempo conturbado, difícil, emotivo, mas que foi o princípio destes 50 anos depois do 25 de Abril, e já tivemos mais anos de liberdade do que tivemos de Estado Novo, acho eu. Mas que nos mostra também, este livro da Paula deixou-me isso, nos mostra também que ainda há muito caminho para fazer e que é preciso fazer. Bom, eu já estou a divagar, a única coisa que eu vos queria dizer é que este livro é fantástico, este livro trouxe-me um sentimento de pertença e ao mesmo tempo recordou-me uma série de coisas fenomenais, fez-me sentir, fez-me chorar, fez-me rir. Eu li o livro em 2 dias, porque eu não conseguia parar, eu deixei as outras leituras todas penduradas para pegar no livro da Paula, porque não consegui literalmente parar. Ainda por cima tem uma letra fantástica, tem uma letra muito boa, olha, tem uma letra fenomenal, tem esta capa lindíssima que eu depois aproximo,
tem esta contracapa fenomenal, com este autocarro, que eu olhei para ele e desatei-me a rir, porque já nem me recordava dos nossos autocarros verdes, de 2 andares. Leiam. Leiam este livro da Paula, porque vale mesmo muito a pena. Eu acho que lá está, eu voltei a fazer uma review muito baralhada, mas a verdade é que estas personagens e esta história disse-me muito mais sobre a minha vida, sobre aquilo que eu vivi, sobre muito mais do que aquilo que eu estava à espera. E foi esse sentimento que eu quis trazer para vocês, para aqueles que são da minha geração e que vão se rever em algumas coisas neste livro, ou na minha geração ou mais velhos, e para os mais novos, para que percebam o que foi viver aquele tempo, para que percebam as diferenças que haviam e que de repente a esperança que foi dada. Houve excessos, claro que sim, foi uma revolução, houve erros, evidentemente, a história humana não se faz sem erros, mas a verdade é que só o facto de eu poder estar aqui, olhar para a câmara, a falar com vocês, é fruto desta liberdade, porque se não tivesse existido, o papel das mulheres na sociedade seria completamente diferente. E, portanto, apesar de tudo, eu acho que convém ler para ter essa noção também. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Liberdade, da Paula Lobato Faria. O livro acho que fica à venda hoje, o dia em que vocês estão a ver o vídeo, portanto, que está disponível nas livrarias. Muito obrigada à Paula, eu esqueci-me no início de agradecer à Paula e ao Clube do Autor o envio deste exemplar, mas fiquei mesmo, pensei, eu tenho que fazer a review. E portanto, olha, aqui estou. Muito obrigada, Paula, muito obrigada, Clube do Autor. Quanto a vocês, digam-me se já leram, se estão a pensar em ler, digam-me a vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.